O Supremo Tribunal Federal analisa a necessidade de aval do Congresso para que parlamentares sejam afastados das funções. O relator, o ministro Edson Fachin, foi o primeiro a votar e foi contra a aprovação do Congresso para a suspensão do mandato pelo Supremo. Para o relator, é a Suprema Corte que tem a palavra final. Edson Fachin votou contra a ação movida por 3 partidos, o PP, o PSC e o Solidariedade, para que seja obrigatório o aval do Legislativo para sanções aplicadas a parlamentares, como já acontece em caso de prisão em flagrante, que precisa ser analisado pelo Congresso em 24 horas. Nas palavras de Fachin, a Constituição, nem de longe, confere ao Legislativo o poder de revisar outras decisões do Judiciário, o que, segundo o relator, seria ampliar a imunidade parlamentar além do que diz a lei e uma ofensa à independência do Judiciário. Ao Poder Legislativo, a Constituição outorgou, pela regra do parágrafo 2º do artigo 53, o poder de relaxar a prisão em flagrante, forte num juízo político. Estender essa competência para permitir a revisão por parte do Poder Legislativo das decisões jurisdicionais sobre medidas cautelares penais significa ampliar a imunidade para além dos limites da própria normatividade que lhe é dada pela Constituição. É uma ofensa ao postulado republicano e é uma ofensa à independência do Poder Judiciário. A decisão do Supremo pode influenciar o desfecho do caso do senador Aécio Neves, afastado do mandato no fim de setembro pela primeira turma da Corte. O tucano também está proibido de sair de casa à noite. É acusado pelo Ministério Público de pedir propina e receber por meio do primo R$2 milhões de Joesley Batista, da JBS Friboi. O caso gerou uma crise entre as instituições. 2 dias depois do afastamento, os senadores aprovaram um pedido de urgência para que o caso de Aécio fosse votado em plenário, num desafio à decisão do tribunal. A casa acabou adiando a votação para o dia 17, terça-feira que vem. Além de entender que o Congresso pode sim anular a decisão da Justiça, o Senado, a Câmara e a Advocacia Geral da União, que representa Michel Temer, defendem no processo que o Supremo não possa imputar restrição alguma a um parlamentar, a não ser a prisão e, mesmo assim, só em flagrante. O argumento é o de proteger o mandato popular, conferido pelo eleitor. As chamadas medidas cautelares são aplicadas pela Justiça para manter a ordem pública, preservar a investigação ou interromper a prática de crimes, como defendeu hoje o ministro Fachin, ao dizer que o Supremo não pode permitir sequer que se configure o risco da prática de delinquência do agente público no exercício da função. O relator citou um trecho do voto de Celso de Mello, no julgamento que, por unanimidade, afastou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em maio do ano passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam analisando se parlamentares podem ser afastados do mandato e se é preciso aval do Congresso para isso. A decisão influencia diretamente a situação do senador Aécio Neves, do PSDB, que foi afastado do cargo pelo ministro Edson Fachin, baseado em gravações feitas por Joesley Batista contra o tucano. O placar, por enquanto, está em 4-2, em favor da manutenção do afastamento sem o aval do Congresso Nacional. Depois do voto do ministro Edson Fachin, que foi a vez do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro que votou em favor de que a decisão final sobre a saída de um parlamentar do cargo seja dada pelo Congresso Nacional. Depois, votaram os ministros Luiz Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Todos eles defenderam que a última palavra em relação a uma medida cautelar seja dada pela Justiça e não pelos parlamentares. Segundo o ministro Barroso, o não acatamento de uma decisão judicial implicaria em impunidade para o praticante do crime, seja ele parlamentar com foro privilegiado ou não. Quem vota agora é o ministro Gilmar Mendes. Nós voltamos a falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação que define se o Congresso Nacional tem poder ou não de influir numa decisão cautelar judiciária contra parlamentar no exercício do cargo. A decisão influencia diretamente a situação do senador Aécio Neves, do PSDB, que foi afastado do exercício parlamentar pelo ministro Edson Fachin, baseado em gravações feitas por Joesley Batista contra o tucano.
O placar, por enquanto, está empatado, com 4 votos contra aval para afastamento de parlamentares e 4 contra o afastamento e pela revisão de medidas pelo Legislativo. Quem vota agora é o ministro Marco Aurélio. Ele disse que com seu voto haverá pelo menos 5 anos pela submissão de medida cautelar a parlamentar à casa integrada pela parlamentar. Antes dele, Gilmar Mendes deferiu duras críticas a denúncias feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot nos casos envolvendo o frigorífico JBS Friboi, além de apontar que a Suprema Corte também tem errado ao deferir as denúncias vindas da Procuradoria-Geral da República. Sem citar o senador Aécio Neves, que foi gravado por Joesley Batista pedindo R$2 milhões para pagar advogados, Gilmar Mendes disse que as delações de executivos da JBS hoje não valem uma nota de R$3. Votaram a favor de que a última palavra sobre ações do afastamento cautelar seja dada pela Justiça os ministros Edson Fachin, Luiz Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Os votos contrários foram dados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.